fui eleito há 40 anos atrás, no ano de 1972, fazendo 40 agora. Foi numa época em que o MDB era muito fraquinho e que não havia remuneração para vereador. E foi um ano em que o MDB deu uma virada na cidade de Maringá. Elegeu o prefeito, Silvio Barros, o pai, e elegeu a maioria dos vereadores da Câmara, mesmo com poucos candidatos. Eu praticamente não fiz campanha, porque tinha começado a advogar há 2 anos atrás. Havia poucos advogados na cidade. E eu comecei fazendo direito criminal. Já tinha feito alguns júris e fiz um júri de bastante repercussão na cidade. E era professor do Colégio João 23, que era um dos 2 maiores colégios da cidade. Muitos alunos moravam na Vila Operária, que era, naquela ocasião, o maior reduto eleitoral da cidade. Então, unindo esta circunstância de morar no maior reduto, lecionar num dos maiores colégios, e ser advogado, e ter feito o júri, e sair de última hora e tive uma boa votação. Praticamente, a campanha já estava feita. O vereador não era remunerado, então havia pouco interesse, pouca gente se interessava. Eram 17 vereadores. Antes da gente tomar posse, em janeiro, já passou para 21. Assumiram mais 4 suplentes. E, em seguida, já houve a remuneração. Passou o vereador a ser remunerado. Fiquei algum tempo sem ter remuneração, em seguida foi remunerado. Então, havia pouco interesse de pessoas ser candidatos. E o MDB assumiu com uma bancada inexperiente, não tinha ninguém reeleito, era todo mundo de primeira hora, e dando apoio ao Silvio Barros, que fez uma boa gestão. Então a Câmara não tinha muito problema, não tinha assunto que chamasse a atenção da população. Foi uma legislatura tranquila, sem sobressaltos. Aí fui candidato à reeleição. Quando a reviravolta, aí foi ao contrário. O MDB, que havia ganhado assim, com uma larga margem na eleição que eu me elegi a primeira vez, perdeu a eleição na minha reeleição. Tanto que nós nos reelegemos em poucos vereadores daí, do MDB. Aí ganhou o prefeito João Paulino, que também fez uma bela gestão, só que daí eu já estava na oposição. Nessa época, ser oposição era uma questão mais partidária e de posições filosóficas. O que se discutia era ser pró-regime militar ou contra o regime militar. Ou era Arena ou era MDB. Então a oposição se fazia mais em termos nacionais, de redemocratização do país, de posições partidárias, filosóficas, não muito se discutia as questões locais. Então as oposições eram sistemáticas, mas ao regime militar. Quando o assunto era da cidade, na discussão a gente tratava mais de questões partidárias. Foi na minha época, houve cassações, foram cassados deputados federais. Até me lembro de um fato importante, que a gente era muito ligado ao deputado Alencar Furtado, que era da área mais autêntica, mais radical. Eu, pelo menos, era ligado a ele. Era a área mais radical do MDB, que fazia oposição mais sistemática ao regime militar. E quando ele foi cassado por ter feito um discurso pesado, violento contra o regime militar, no Brasil inteiro, os vereadores do MDB desta ocasião, que não eram muitos, nós resolvemos
numa reunião partidária em Curitiba, que todos nós iríamos repetir, todas as sessões, o mesmo discurso que ele tinha feito. Ele foi cassado e nós repetimos da tribuna, as sessões eram radiadas, a gente pegava o discurso dele e lia na íntegra o mesmo discurso. Então você veja que a posição era partidária, não era posição relativa a assuntos locais. Quando o assunto era local, se atendia o interesse do município, do prefeito, sem maiores discussões. O povo frequentava bastante e ouvia bastante o rádio, até porque era uma época que não tinha televisão. A televisão estava começando, pouca gente tinha televisão e não tinha novela. Então, a sessão da Câmara era um dos programas mais ouvidos na cidade. Então, havia frequência e havia bastante audiência. Tanto que o que se discutia na Câmara, no outro dia, era assunto na cidade. A participação era assídua, havia muito interesse, o eleitor se interessava muito, os debates eram acirrados, as posições eram radicais, mas para você, discutindo aspectos da política nacional, a política partidária. Eram só dois partidos. A situação, a arena da oposição MDB. Então, essas posições eram inconciliáveis. Quem era oposição, quem era a situação. Quando se tratava de assunto da cidade, não prevalecia essas posições partidárias, se considerava mais o interesse comunitário. Logo na primeira legislatura, eu propus um projeto de que os edifícios de Maringá não deveriam ser superior a 4 andares. Me baseei, na época, em algumas capitais da Europa, principalmente a França, e Brasília também tinha essa filosofia, e eu entendia que os edifícios altos, concentrados no centro da cidade, fazer edifício alto, gera concentração. Isto aí iria concentrar problemas de estacionamentos e de abastecimento da água, isso e aquilo, e que se nós estendêssemos mais o centro com edifícios mais baixos, nós iriam distribuir mais os problemas e solucionar alguns problemas. Só que a população não entendeu assim. E eu levei pau, acho que uns 2 anos por causa desse projeto. Eu sempre tive, para mim, que a concepção de uma Câmara de Vereadores é manifestar a vontade da cidade. Porque nós sabemos que quando um cidadão vai fazer um negócio, vai fazer um contrato, uma compra, uma venda, um imóvel, o que prevalece é a vontade dele. Como o município é uma entidade que não tem vontade própria, a Câmara supre esta vontade. Então, para mim, a finalidade precípua da Câmara é suprir a vontade do município. E para suprir a vontade do município, você tem que suprir no orçamento, nas leis que o prefeito manda para regular aquela manifestação de vontade da coletividade.